Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre ciclo de sagas do Pentateuco, a partir do livro A Formação do Antigo Testamento, um pequeno livro de Rolf Rendtorff, em que nós vimos o seguinte, que as sagas do Antigo Testamento, elas têm muitas vezes uma intenção explicativa específica. Nesse caso, a gente estaria tratando de sagas etiológicas. E etiológica passa a ideia de que é uma saga que explica o porquê das coisas, né? Conta a causa daquilo que está existindo. Por exemplo, a narração da queda dos primeiros seres humanos quer explicar a origem dos distúrbios da vida humana. Por exemplo, se a gente pegar como uma pergunta, por que a gente é assim? E aí nisso a narrativa da queda é uma explicação. Então você tem uma narrativa para explicar por que a gente é desse jeito, por que ao mesmo tempo que nós somos tão especiais, nós somos tão sombrios, né? E aí a narrativa ela é etiológica porque ela fala da causa, por que a coisa é desse jeito. E aí a questão, né, da sinistra inimizade mortal entre o ser humano e a serpente, os incômodos da maternidade, de maternidade que a mulher sofre, aliás, a intenção misteriosa com sua inclinação para o marido, a fadiga do trabalho do ser humano, são consequências da primeira desobediência humana a Deus, como a gente observa lá em Gênesis capítulo 3, entre versículos 14 e 19. A narrativa da construção da Torre de Babel responde à pergunta pelo motivo da divisão da humanidade em uma pluralidade de povos e línguas tão diferentes. Por que tem gente que fala uma linguagem diferente da minha? Por que existem pessoas, né, com características diferentes da minha? Por que existem povos diferentes do meu? E aí você tem aí aquele sábio, vai estar o quê? Contando para aquele jovem, porque houve uma vez na humanidade isso, né? Essa questão das dores da mulher foi aumentada, multiplicada. Hoje, assim, nem existe tanto, né? Bem, pra gente que é homem não, mas agora, por exemplo, para uma mulher se recuperar de uma cesariana, eu ainda acho complicado. A questão da cesariana. Tá, e o parto normal? A cesariana é difícil, o parto normal é maravilhoso. É complicado, né? Não é melhor uma mulher falar para uma mulher, não? Homem falar por mulher não é um negócio legal, né? Né? Você passar horas sofrendo é terrível. Porque ainda tem isso. Porque a cesariana tem a vantagem da hora marcada. E o parto normal é o trabalho de parto, só Deus sabe a hora que vai ser. Eu conheço um médico, família médica, né? Uhum. A esposa dele estava grávida, ele optou pela cesariana para acabar com o sofrimento da mulher. Tá, pode acabar com aquele sofrimento, mas por exemplo, se na hora, o caso dele, graças a Deus, ele era médico, mas se de repente, na hora de costurar de novo, alguma coisa não der certo, se de repente a questão da mulher falar, porque, por exemplo, observa bem, olha essa região aqui nossa, né? Se você abrir um pouquinho, não dá hérnia. Então, o que acontece? Essa musculatura aqui, se alguma coisa romper, ou não ficar direito, ou movimento brusco e tal, como é que vai ser a vida da pessoa? E sem falar o seguinte, quando você opera, né, o seu órgão operado, ele não é mais igual ao órgão sem ser operado. Então agora imagina de repente uma mulher que tenha tido 2, 3 filhos por cesariana também. Porque dependendo da questão de passagem, ela é obrigada a fazer cesariana. E aí, como é que fica? Ou seja, eu acho que continua sendo difícil. Mas tudo bem, né? Se você entende que isso que a Bíblia diz já passou, então vamos embora, né? Mas o problema é que é um homem dizendo, né? Mas tudo bem. Vou fazer uma pesquisa nas irmãs lá da minha igreja para ver se elas concordam contigo. Irmãs, tem um teólogo lá do seminário que ele disse que aquilo que Deus falou que o parto seria sofrido, hoje em dia não existe mais não. Não tem mais não. Então, vamos lá. Ainda mais se a mulher for pobre, aí que não tem mesmo. Em relação
voltando onde nós estávamos, antes de degustarmos essa pérola do Jefferson, vamos lá. Em relação à questão das narrativas etiológicas, não sei se deu para perceber que assim, é como se de repente o mais novo estivesse perguntando para o mais velho: por que a gente é assim? Por que existe morte? Por que tem esse sofrimento todo? Né? Por que a gente vê uma serpente, em vez de tentar preservar o animal, a gente já quer sentar a paulada na cabeça do bicho? Né? Então, assim, por que existem povos diferentes de nós, línguas diferentes da nossa? Por que não podia ser uma coisa só? Né? E aí nisso, o mais velho ou o mais sábio vai chegar e falar assim: por favor, meu jovem, sente-se aqui. E aí, enquanto não há escrita, vem as explicações. E aí aquele mais jovem um dia vai responder alguma coisa, porque o mais jovem vai fazer como as crianças têm o costume de fazer, né? Por quê? Por quê? E por quê? E aí, até que chegamos a um ponto de ter o texto redigido, em que a gente não tem as perguntas, mas já tem as respostas, né? E aí, tanto que é que quando a gente está passando por alguma coisa na igreja, aí de repente alguém está passando por alguma crise e tudo, aí vem aquele pregador que fala, né, irmãos, isso é por causa do pecado no mundo. Já reparou? Ou seja, ninguém perguntou, mas no caso, a explanação da palavra é um modo de apaziguar, como assim: olha, isso está acontecendo, a gente precisa suportar isso, porque lá, algum tempo atrás, a humanidade tomou a decisão tal, e aí vieram as consequências, e isso fica de lição para nós tomarmos melhores decisões hoje, porque um dia nosso passado vai se encontrar com o nosso futuro. Então que a gente possa estar plantando coisa boa para colher o mínimo de coisa ruim, porque infelizmente, como seres iluminados que somos, sombrios somos também. Então coisas ruins a gente faz, a gente pensa, a gente sente, né? E se, como eu digo, por exemplo, se eu atropelei uma velhinha sem querer, eu não deixei de atropelar porque foi sem querer. Então a mesma coisa em relação ao pecado. Poxa, eu não queria dar esse mole, mas deu. A consequência vai chegar, né? Então a gente, por exemplo, observa que a narrativa etiológica, ela passa essa ideia, né? E aí a gente encontra, né, outras sagas etiológicas que explicam a peculiaridade de tribos e povos conhecidos de Israel por serem seus vizinhos, a posição subalterna dos aborígenes cananeus não expulsos pelos israelitas é explicada como consequência de uma falta grave do pai Canaã, né? Então, não sei se vocês lembram lá atrás, né, quando assim, mas por que os cananeus eles acabam sendo servos dos israelitas? Porque lá atrás Cã viu o pai pelado, doidão, zombou do pai, e aí Noé, que assim não devia ter ficado chapado, né? E o que ele fez? Roubou praga no filho. No filho não, no neto, né? Então o que acontece? Maldito seja Canaã. E aí, ou seja, é uma explicação por que isso está acontecendo, né? Então é como se assim, essas narrativas, elas até apaziguassem uma tensão. Por que isso? Por causa disso, disso e disso. Eu não sei como nem porquê, mas isso parece que quando você entende o porquê da coisa, parece que dá uma certa calma, né? Então havia a explicação, agora eu entendi. Então isso é assim por causa, né? Exatamente. E aí a gente, por exemplo, vai observar a questão da natureza selvagem e agressiva, né, dos beduínos ismaelitas, e que é atribuído na saga ao comportamento rebelde de sua mãe Agar. Entende? Então a gente, por exemplo, vai reparar que assim, mas por que esses ismaelitas são desse jeito? Aí vem falar do Ismael, que foi criado no deserto, virou flecheiro, sua mãe que não era uma seguidora de Javé, mas a sua mãe era uma egípcia, e ela foi uma serva, né, da família, não chegou a ser aquela pessoa
que era devota, né? Mas alguém que é o seguinte, Aldo, sou escrava aqui na casa, estou aqui no meio, mas assim, isso aqui não tem muito a ver, né? E aí, a gente também, desculpa se eu estiver atrapalhando a conversa de vocês aí, tá bom? Desculpa aí. Não, eu que peço desculpa de atrapalhar a conversa de vocês no corredor. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar uma outra situação, né? A questão, né, as sagas etiológicas frequentemente explicar determinados nomes, né? Para esse fim faz-se uso de trocadilhos de palavras hebraicas dificilmente traduzíveis para o vernáculo, que a gente na hora da leitura não vai entender, porque a gente está lendo em língua portuguesa e boa parte de nós não conhece o hebraico. Mas, por exemplo, no nome Isaac em hebraico, o nome Isaac tem uma similaridade com a palavra rir, né? E aí, não sei se vocês lembram que quando veio a promessa do filho, Sara riu, né? Então o que acontece? Olha, o nome desse garoto é o nome de uma história. Mas mãe, por que eu tenho esse nome? Você tem esse nome porque quando, né, eu recebi uma revelação de Deus e tal, eu ri assim, assim, assim. Então a narrativa etiológica ela vai dando, né, as explicações das causas, né? Ela deixa claro que assim, o que está acontecendo não é uma casualidade, mas é uma causalidade, ou seja, algo causa isso que está acontecendo. Entende? E aí, por exemplo, o nome de Jacó se assemelha ao som da palavra calcanhar. E aí vocês devem lembrar da passagem que quando ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. E o nome dele, né, como se não me engano, agora não sei se foi no dicionário bíblico Buckland, que falava que o nome Tiago seria a versão grega para o nome Jacó, que dá a ideia de quê? Do suplantador, aquele que assim, de alguma forma quer te dar um golpe, né? Quer te dar uma rasteira, quer tomar a tua vez. E aí, o nome dele acaba justificando o que acontece com ele e que chega um momento na história dele que de alguém que tem aquela característica de enganar, o seu nome agora é transformado em Israel, mudado para Israel, né, que é aquele que luta com Deus. Então é como se de repente essa mudança de nome fosse uma conversão. Então, olha, de enganador você agora é aquele que luta com Deus, é aquele que está tão ligado em Deus, que está tão preso a Deus, que está tão agarrado a Deus, de modo que assim, você abre mão de tudo, né? Por mais que esteja cansado, esgotado, mas você não abre mão da bênção de Deus sobre a sua vida, e a partir de agora você é uma outra pessoa, não é mais aquela pessoa. Claro, né? Depois, né, de sofrer igual charuto em boca de bêbado na mão do seu tio Labão. Eu costumo brincar dizendo que para cada Jacó tem um Labão, né? Hoje você faz com alguém, amanhã você vai provar do veneno. Ontem eu estava até falando isso, né? Cuidado quando você jogar caco de vidro no chão, porque você pode precisar voltar descalço e de repente você pode ser o causador da sua própria desgraça. E aí, em relação a essa questão, né? Essas etiologias, elas encontram-se a cada passo e mostram a intenção destas sagas de interpretar e compreender seu passado. Como eu falei, eu estou aqui, mas por que eu estou aqui? Eu sou desse jeito, por que eu sou desse jeito? Aí eu vivo num ambiente em que as pessoas fazem o que fazem, por que elas fazem o que fazem? Aí alguém vai e começa a contar. É porque houve um tempo na história das pessoas, dos seres humanos, que aconteceu isso. E aí, uma forma especial de saga etiológica constitui os textos que tensionam justificar a santidade de um lugar. Assim exclama Jacó após o sonho da escada do céu: quão temível é este lugar! Aqui é a casa de Deus. E erige lá um santuário, né, por causa dessa aparição da divindade. Em sonho, né, portanto o lugar é sagrado.
Algo semelhante ocorre com os santuários de Manre, onde 3 homens aparecem a Abraão, e de Peniel, onde Jacó teve que travar uma luta noturna. Já em tempos mais remotos, ciclo de sagas formaram-se, de várias sagas individuais que tratavam das mesmas pessoas. Então, Rendtorff parece que discorda também do Clyde Francisco, que entende que o texto do Pentateuco é um tecido único. E assim como Werner Schmidt e o Rolf Rendtorff, eles têm a compreensão de que o Pentateuco seria, em vez de ser um único tecido, mas uma coxa de retalhos. E aqui ele chega a dizer que é como se de vários clãs viessem tradições diferentes da mesma personagem. E aí a gente, por exemplo, observa aqui, como ele está dizendo, né, que já em tempos mais remotos, ciclos de sagas formaram-se de várias sagas individuais que tratavam das mesmas pessoas. Assim, as ocorrências que sucederam entre Abraão e Ló foram contadas numa sequência narrativa. Igualmente, existia um ciclo de sagas de Jacó e Esaú e outro de Jacó e Labão. Nestes 2 últimos, pode-se ver nitidamente qual o processo que levou a estas coleções maiores. Os 2 ciclos que tratam de Jacó foram estreitamente ligados entre si. Embora contivessem material muito heterogêneo, os narradores conseguiram plasmar uma imagem completa do personagem Jacó. Nisto se revela uma arte de contar mais desenvolvida. Sob aspectos literários, quase se poderia chamar este conjunto de novela. Ainda mais evoluída é a forma artística na história de José, o que nós falamos na semana passada. Traço a traço é reconstituído o destino de José. Contudo, não se fala exclusivamente de José. Entra em cena também diversos atores coadjuvantes. O resultado é uma contextura artística de vários fios magistralmente entrelaçados pelo narrador. Então a gente, por exemplo, vai observar, né, que para nós termos os textos do Pentateuco, nós tivemos a questão da formação de sagas que, num contexto mais conservador, essas sagas elas são escritas, digamos, sequencialmente por Moisés. Entretanto, existe uma ala, né, mais crítica que entende que Moisés pode até ter escrito, mas não necessariamente tudo, e pode não ter sido necessariamente o redator final, mas ele ganhou a notoriedade por ser um material atribuído a ele, e que posteriormente alguém, né, ou outras mais pessoas, né, para não falar alguém, né, porque esse advérbio não tem plural, então aquela questão de assim, pessoas foram redigindo, foram editando, foram coligindo, até que o material ficou pronto no período do exílio, segundo alguns estudiosos. Então esse é um ponto de vista. Essa mudança de nome seria um trato entre Deus e a pessoa, ou a partir do momento que Deus muda o nome de Jacó para Israel, tem que chegar e falar assim, a partir de hoje meu nome não é mais Jacó, você tem que me chamar de Israel. Olha, pelo que a gente observa na leitura do texto, é Deus quem diz. Não, eu sei. E aí o que acontece? O autor ou o narrador, né, não posso afirmar aqui, mas o escritor sagrado, digamos assim, independentemente de quem seja, o escritor sagrado, ele passa a ideia de que, olha, nem sempre Israel se chamou Israel. O Israel que a gente tem hoje, pelo contrário, ele era um enganador, mas ele teve uma experiência com Deus e se tornou o Israel que a gente conhece. O Abraão, um dia ele foi o Abrão,
que era de um povo pagão, mas um dia ele teve um encontro com Deus e aí ele se tornou pai de muitas nações. Então, o que pelo menos eu observo é que o texto quer deixar bem claro que o personagem ou a personagem principal é Deus. Embora haja essa saga de contando a história das pessoas e da humanidade, exatamente. Parece que essa é a intenção, né, de não, a ideia não é necessariamente contar que ele dê volta, mas a ideia do poder transformador da sua experiência com Deus, que é o seguinte: Deus pode pegar um suplantador e fazer dele um príncipe. Deus pode pegar uma mulher estéril, né, Sarai, né, e fazer dela, né, a mãe de multidões. Deus, por exemplo, pode chegar, né, para um camarada que está numa situação que assim, poxa, quem seria ele? E aí agora ele é o cara. Deus é a pessoa que pode fazer isso. Alexandre Colgate, querendo ou não, ele viveu um período de desespero, né? Agora, nesse momento que ele fica sabendo que seu irmão quer matar ele? E aí numa travessia do rio, né? Ele passa a brigar com anjos. Isso daí já é na volta para a família. Porque acontece, ele vai, fica um período lá, sofre igual charuto na boca de bêbado na mão do tio, né? Para pagar por todos os seus pecados, até que é o seguinte, tá dando para entender? Então acontece, aí você pegar um avião, né? Tá dando para entender? Aí eu não estou entendendo, ele quer falar e rir, então deixa eu continuar. Quando você estiver bem, aí você fala. Aí, pô, cara, se você não vai concluir o raciocínio, deixa eu falar. E aí, nesse caso, né, por exemplo, a gente vai observar que a gente vai observar, né, que em relação a esse caso, quando o tio dele já explorou demais, e assim, ele sentiu na pele o que é ser enganado, aí ele olhou e falou assim: quer saber? Eu vou vazar daqui, né? Só que aí, de um lado é o tio explorador, do outro é a promessa de vingança. E aí ele vai colocando, né, os filhos e as mulheres à frente, né? E ele vai por último, né, ele vai ter essa luta com Deus, e diz a Bíblia, né, que é quando ele muda o nome. Certo? Então a gente vai fechar por aqui e a gente vai para o próximo vídeo falando sobre o Deuteronômio, porque nós falamos na aula passada, nas aulas passadas, sobre a teoria documental, falamos do javista, falamos sobre o eloísta, falamos do documento sacerdotal, e agora nós vamos falar do documento deuteronomista, e mostrando as perspectivas diferentes do deuteronomista para o javista, para o eloísta e para o sacerdotal.